da prova, né? Então, a questão 1 diz que os gráficos mostram a relação entre a variável nota e as variáveis tempo de estudo e QI. Com base neles e nas informações apresentadas, determine a nota esperada por um aluno que estudou 200 minutos, a nota esperada por um aluno que possui QI igual a 11, e depois a nota, uma pergunta se a nota depende mais do tempo do estudo ou do QI, e pede que se justifique a resposta, tá? Então, para resolver este exercício, deixa eu pegar aqui, as equações. Então, eu tenho, deixa eu abrir aqui para... Uma delas é y é igual a 0,0095x mais 5,3199. E o r ao quadrado é 0,8688. Essa aqui é da nota com o tempo de estudo. E a outra, y é 00. Deixa eu aumentar aqui. 00 é 396x mais 6,889 e o r ao quadrado 0,0118. Tá. Então, aqui, ó, no primeiro, eu quero saber... Vamos passar para cá. Eu quero saber qual é a nota deixa eu autorizar aqui. Tá. Qual é a nota de uma pessoa que estudou 200 minutos, certo? E eu tenho que a equação que relaciona o tempo de estudo com a nota da prova é y é igual a 0,0095x mais 5,3199, tá? Então, basta colocar aqui, ó, fazer x igual a 200 e encontrar o valor de y. Da mesma forma, se eu quiser, não é, saber a nota esperada de um aluno que tem QI igual a 11. Então, a gente tem a equação que descreve o relacionamento entre essas duas variáveis como sendo 0,0396x mais 6,6889. Então, a gente é só encontrar o valor de y quando o x, que é o QI, vale 11. E aqui a gente tira o valor de y. Então, no caso, quanto daria? Vamos fazer a continha aqui. Então, seria o primeiro igual 0,0095 vezes 200 mais 5,31
31,99. Então, dá aqui, ó, dá 7,22. Certo? E na outra situação, então, a gente teria 0,0396 vezes 11 mais 6,6889. Isto daria quase a mesma coisa, né? Daria 7,12, tá? Então, essas seriam as notas esperadas para o tempo de estudo de 200 minutos e para um QI igual a 11, certo? Agora, a letra B do exercício pergunta, não é? Qual dessas duas variáveis, tempo de estudo ou QI, que interfere mais na nota da prova, certo? E aí, para responder essa questão, com os dados que a gente tem, nós teríamos que olhar o valor do R ao quadrado. Então, o R ao quadrado relacionado a essa primeira equação é 0,8688. O que significa isso? Significa que as variações em Y, que são as variações na nota, né, elas são 86,88% destas variações são explicadas por variações em X, que seria o tempo de estudo. Tá? Já a outra equação tem um R ao quadrado igual a 0,0118. Então, isso significa que 1,18% das variações de Y são explicadas pelas variações em X, que no caso aqui o nosso X é o valor do QI. Então, a partir dessas informações aqui, a gente conclui que o tempo de estudo interfere muito mais na nota do que o QI. Essa seria a conclusão. Tá? Então, aqui a justificativa seria em função do valor do R ao quadrado que é dado para os dois modelos. Tá? E até, ó, só olhando o gráfico, vocês também já poderiam chegar a alguma conclusão a respeito da interferência dessas duas variáveis na nota. Por quê? Quanto mais inclinada for a reta, maior é a relação e a dependência entre as duas variáveis. Vejam que essa aqui, ó, está quase que paralela ao eixo X, onde está marcado QI. Isso significa o quê? Se eu tiver uma reta paralela, que eu posso fazer variar o X e que o Y não estaria se modificando, né? Então, pela representação gráfica, a gente também poderia chegar a alguma conclusão. Com relação à questão 1, tudo ok? Nenhuma dúvida? Professor, eu cheguei agora. O que é aquele R ao quadrado, né? R ao quadrado é o que a gente chama de coeficiente de determinação, tá? E ele explica, né? Ele nos dá uma informação de quanto por cento das variações de Y são explicadas pelo modelo que a gente criou. Então, nesse primeiro caso, ó, como deu 0,86, o nosso modelo explica 86,88% das variações de Y. E nesse outro caso aqui,
o nosso modelo explica só 1,18% das variações de Y. Tá? Entendi, professor. Isso é importante. Bom, depois a gente tem, deixa eu permitir uma entrada aqui, a questão número 2, que fornece 3 sentenças e pede que a gente identifique como verdadeira ou falsa e que justifique. Então, a letra A diz: se o coeficiente de correlação entre duas variáveis é 1, apenas uma dessas variáveis exerce influência sobre a outra. O que não corresponde à realidade, né? Porque o coeficiente de correlação, ele não identifica uma relação de causa e efeito entre as variáveis, certo? Ele apenas diz se elas estão relacionadas ou não, tá? E se essa relação é direta, indicando que à medida que uma aumenta, a outra também aumenta, ou se é inversa, indicando que à medida que uma aumenta, a outra diminui, certo? E o fato do coeficiente de correlação ser igual a 1 significa que existe uma correlação perfeita entre as variáveis, certo? E não tem nada a ver com qual variável influencia qual variável influencia a outra variável, certo? Depois, a letra B diz: o coeficiente de correlação de Pearson entre número de faltas e nota na disciplina foi menos 0,56. Isto significa que nenhum aluno com grande número de faltas tirou nota alta. Tá? Essa sentença também não estaria certa. Por quê? Porque se o coeficiente de correlação é negativo, significa que a relação entre as variáveis, quantidade de faltas e nota na disciplina, é inversa. Tá? Isso significa o quê? Que, de uma maneira geral, quanto mais faltas eu tiver na disciplina, menor vai ser a minha nota. Tá? Mas, para o resto da sentença ser verdadeira, não é? Esse valor do coeficiente de correlação deveria ser igual a exatamente menos 1. Tá? Como ele não é, ele é menos 0,56. Então, ele fica mais ou menos no centro do intervalo entre 0 e 1. Isso significa o quê? Que a intensidade da nossa correlação é média, né? E se ela é média, significa que podem existir exceções à regra que a gente formulou, tá? Então, a gente pode dizer que, como o coeficiente de correlação é menos 0,56, de uma maneira geral, quanto maior o número de faltas, menor a nota. Mas existem exceções à regra, certo? E, inclusive, um aluno com um grande número de faltas poderia tirar uma nota alta. Depois, a letra C nos diz que o coeficiente de correlação de Pearson entre número de faltas e nota na disciplina foi menos 0,56. Isso sugere que existe uma leve tendência de que a nota final se relaciona inversamente com o número de faltas. Ou seja, os alunos que faltaram pouco tiveram, em geral, melhor desempenho do que os que faltaram muito. Tá?
então eu consideraria essa sentença correta. Só este leve aqui, ó, que eu não consideraria assim que é tão leve, né? Se fosse aqui, em vez de menos 0,56, fosse menos 0,2, aí seria uma tendência leve, né? Mas como foi menos 0,56, eu consideraria uma tendência mediana. Mas como não existem regras definidas entre o que seria leve, o que seria médio, o que seria forte, até poderíamos, então, considerar aqui com essa ressalva aqui do leve. Tá? Professora? Sim. Eu ia comentar sobre isso também, porque nenhum e todos é muito forte na matemática, né? E essa questão do leve e mediano também. Então, a gente considera que quando o coeficiente ele for igual a 1, a gente pode assumir que são todos, por exemplo. Nesse caso aí, todos os alunos teriam a nota? Sim, quando ele é exatamente igual a 1, tu podes assumir isso. Tá? Certo. Mas já te adianto até que, na prática, é muito difícil tu conseguires um coeficiente de correlação exatamente igual a 1. Tá? Por quê? Porque na estatística a gente trabalha com amostras e quando a gente trabalha com amostras, a gente considera sempre o efeito aleatório, né? Então, assim, ó, já na matemática, na física, se trabalha muito com fenômenos determinísticos, certo? E, inclusive, até essa classificação da correlação em fraca, média, forte, varia de autor para autor e varia de área para área, tá? Então, assim, ó, como é algo subjetivo e depende muito do contexto onde está sendo aplicado, aqui na nossa disciplina, eu considero assim, ó, só não pode dizer que uma correlação, por exemplo, de menos 0,2 é forte. Tá? Por quê? Porque 0,2 em módulo está muito mais perto de 0 do que de 1, né? Que o coeficiente de correlação ele varia de 0 até 1. Quando é 0, não existe, e quando é 1, a gente tem uma correlação perfeita. Então, os pontos ficam exatamente sobre uma linha. Tá? Não existe aquele efeito aleatório, aquele erro aleatório que normalmente a gente trabalha, acontece quando a gente trabalha com amostras. Tá? Não pode, por exemplo, dizer que 0,8 é uma correlação fraca. Certo? Essa seria a ideia. Mais ou menos isso, fica subjetivo, né? Talvez até para vocês ficasse mais fácil se eu definisse, até 0,3 é fraca, de 0,3 a 0,7 é média, maior que 0,7 é forte, né? Mas como não existe uma categorização oficial, eu deixo meio que subjetivo, tá? Só não podendo inverter, né, a ordem, e tem que estar claro que quando é 0 não existe, e quando é 1 é a correlação perfeita. E o sinal não tem nada a ver com a intensidade da correlação. Apenas quando ela é positiva, então significa que a associação, a correlação é direta. À medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Quando é negativa, a associação é inversa. À medida que uma aumenta, a outra diminui. Tá? Certo, muito obrigado, professor. Certo. Bom, depois a gente tem ali um conjunto de duas variáveis, não é? O volume de chuva e o volume de runoff, que até seria a chuva não absorvida pelo solo, é uma medida, uma métrica que até poderia ser utilizada
né, se monitorada, não é, ao longo do tempo, poderia ser monitorada para evitar desastres do tipo que aconteceu a semana passada em Petrópolis, certo? Então, mas o que interessa para nós aqui é que a gente tem duas variáveis, tá? Que são 2 volumes de chuva e runoff, tá? E aqui, ó, eu fiz várias perguntas a respeito, não é, da relação entre essas duas variáveis aqui. Tá? Então, nós começamos pedindo para construir o diagrama de dispersão e interpretar o resultado. Então, vamos lá. Eu já tenho aqui no R. Aqui. Bom, então, deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Bom, então, vamos aqui, ó, eu já fiz o meu banco de dados. Ele chama aqui dados reg. Tá? Aqui eu tenho a numeração das observações. Aqui a minha variável x e aqui a minha variável y. Vou ver se eu identifiquei aqui no exercício o que seria x e o que seria y. Não, não foi identificado, né? Mas o volume runoff seria o y, né? Porque, a princípio, ele é função do volume de chuvas, tá? Mas aqui, para o valor do coeficiente de correlação e para a dispersão aqui do diagrama, não interfere até a letra C, não interfere o que é X e o que é Y, que o resultado dá exatamente o mesmo. Agora, a partir da letra D, vocês têm que identificar bem o que vai ser considerado como variável dependente e o que vai ser considerado como variável independente, tá? Na outra turma, algumas pessoas trocaram, né, a variável dependente por independente, aí ficou no exercício, na aplicação, ficou mal. Né? A gente já fez a prova, né? Então, aqui seria o nosso banquinho de dados, que se chama dados reg. Então, vamos aqui nos dados reg. Então, a gente tem que primeiro... Deixa eu tirar isso daqui. A gente tem que primeiro carregar o banco de dados. Ó, aqui estão os 15 valores. E aí, depois que a gente faz isso, né, a gente identifica qual vai ser a variável x e qual vai ser a variável y, que a gente vai chamar de x e de y. Nesse momento aqui, tanto faz, né? Eu chamei a variável... não, esse aqui é outro. Turistas e vendas. Eu acho que esse aqui é até o da prova de vocês. Então, deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui. Até já vamos fazer assim. Vamos pegar só esses. Ctrl C. Bloco de notas. Aqui é a chuva.
aqui é o RU9. Vou chamar dados REC. Então, voltamos para cá. Vamos fazer o ajuste do nosso banco de dados de novo. Mudou. Vou ver aqui que ele continua aqui aparecendo mesmo. Eu acho que até já era, então. É um nome aqui que estava outro. Agora sim. Está aqui o nosso banco de dados. Tá? Agora, nós vamos chamar a variável y, a que está na segunda coluna, que é o RU9, e vamos chamar a chuva de x. Então, aqui, dados 2 é o y e dados 1 é o x. Vamos ver se está certo. Chuva é 1 e o 9 é 2, tá? Aqui sempre é bom fazer essa análise exploratória para ver se não tem algum erro de digitação. Tá? Mas aqui, ó, no exercício, pedia para construir o diagrama de dispersão. Então, a maneira mais simples de construir é assim, ó, plot x e y. E aí a gente pode, por exemplo, substituir o x por volume de chuva, o y por volume RU9, e aí tem uma série de ajustes que a gente pode fazer para melhorar a aparência do gráfico, mas em linhas gerais seria isso aqui, tá? O nosso diagrama de dispersão. E aqui, ó, os pontos no diagrama estão mais ou menos, eu posso considerá-los mais ou menos próximos a uma reta, tá? E a gente observa também que, à medida que o valor de x aumenta, o valor de y também tende a aumentar, tá? Então, a nossa interpretação seria que, pelo diagrama, as duas variáveis parecem estar relacionadas. Esse relacionamento poderia ser descrito por uma reta, né? E, de uma maneira geral, à medida que o volume de chuva aumenta, o volume RU9 também aumenta. Seria uma associação positiva. Essa seria a interpretação do diagrama. Seguindo, pede aqui, ó, que a gente calcule o coeficiente de correlação de Pearson interpretando o resultado. E na letra C, pede que a gente verifique se esta correlação é significativa, tá? Então, para resolver a letra B e a letra C, vocês já podem usar esta função aqui, ó. Poderia aqui usar cor xy, mas aí a gente tem só o valor do coeficiente de correlação, que deu 0,98. Vejam que é uma correlação bem próxima de 1 e positiva, né? Então, confirma aquela primeira interpretação do gráfico, né? Só que agora a gente tem uma medição mais precisa da intensidade desse coeficiente de correlação, que deu 0,98, quase 1. Então, isso significa que existe uma correlação positiva e quase perfeita. E aí, este coeficiente de correlação que a gente encontra aqui,
é o coeficiente de correlação amostral, certo? E aí pede que a gente, na letra C, ó, vamos ver de novo, a gente verifique se a correlação é significativa. Então, a gente vai pegar essa parte aqui, ó, core.teste, XY, e rodamos. Então, observem que esse valor, ó, ele aparece aqui de novo. Por isso que eu havia dito que essa função core.teste, ela já serve para responder a letra B e a letra C. Porque dá aqui, ó, o coeficiente de correlação amostral. Agora, vamos ver uma coisa aqui, ó. Vou pegar uma coisa aqui. Ó, então aqui, ó, com esta função, esse valor que eu encontro é o coeficiente de correlação amostral entre x e y. Então, ele é 0,98. Então, isso significa que existe correlação positiva e forte. Tá? Poderia dizer que é quase perfeito. Só que essa conclusão aqui vale apenas para a amostra analisada. Para a gente poder generalizar essa conclusão obtida na amostra para toda a população, a gente tem que fazer o teste de hipóteses, certo? Então, para fazer o teste de hipóteses, nós teríamos que começar definindo a hipótese nula e a hipótese alternativa. Na hipótese nula, a gente diz que o coeficiente de correlação na população, que a gente representa por ρ, é igual a 0. E na hipótese alternativa, a gente diz que o ρ é diferente de 0. Né? Neste caso aqui, ó, a gente vai concluir que a correlação não é significativa. E, portanto, a gente não pode generalizar para a população. Só quando a gente rejeitar a hipótese nula é que a gente vai dizer que a gente encontrou evidências de que essas duas variáveis estão correlacionadas também na população. Tá? Agora, essas são as hipóteses, certo? Para testar a veracidade dessas hipóteses, a gente usa a distribuição de Student. Certo? E aí a gente precisa de um t calculado e um número de graus de liberdade para, a partir dessas duas informações, encontrar o valor P. Certo? Então, aqui na saída, ó, o T calculado seria esse resultado aqui, 22,642. O GL é o que eles representam aqui por DF, que o GL é N menos 2,
que daria 13, porque a nossa amostra é de tamanho 15, tá? E essas duas informações aqui me geram este valor P, que seria 7,89 vezes 10 na menos 12, tá? E esse valor P é que a gente compara com o nível de significância. Então, se o nível de significância é 5%, que é a informação que dizia ali no exercício, então esse valor P aqui, ó, 7,89 vezes 10 na menos 12, é bem menor do que o nível de significância. Então, a gente vai rejeitar a hipótese nula, ó. Então, nós rejeitamos isso aqui. Consequentemente, nós vamos concluir que foram encontradas evidências de que essas duas variáveis estão também correlacionadas na população. Certo? E até aqui, ó, nesta saída aqui, ó, ele estabelece o intervalo de confiança para esse ρ, que é o coeficiente de correlação na população. Então, o intervalo de confiança para ρ, com a confiança 0,95, seria, então, o intervalo de 0,96 até 0,99. Certo? Então, a gente pode dizer que a gente encontrou evidências de que essa correlação continua forte lá na população. Então, por exemplo, assim, ó, se eu pergunto faço essa pergunta na prova, né, vocês têm que fazer, no teste de hipóteses, vocês têm que fazer tudo isso aqui. Vocês têm que formular as hipóteses, não é? Depois vocês têm que identificar o modelo teórico utilizado para determinar a estatística de teste, o número de graus de liberdade e depois o valor P. Então, esse valor P é comparado com o nível de significância e aí eu tomo a minha decisão, em função da decisão eu elaboro a minha conclusão. Certo? Então, por exemplo, assim, ó, na outra turma, eles colocaram aqui a saída, tá? Executaram a função de uma maneira correta, pegaram a saída, colocaram na prova, e aí colocaram assim, ó, rejeita-se a hipótese nula, então as variáveis estão correlacionadas na população, né? Então, eu rejeito a hipótese nula por quê? Certo? Então, tem que explicar. Como é que eu vou colocar que eu rejeito a hipótese nula se eu não disse qual é a hipótese nula? Tá? Então, ó, num teste de hipóteses, formular as hipóteses é algo indispensável. Alguma pergunta até aqui? Não? Então, vamos em frente. Ó, a letra D pede que a gente estime a equação de regressão do volume runoff em função do volume de chuva, tá? Então, aqui eu já estou dizendo, ó, que o volume runoff em função do volume de chuva, então o runoff é Y e a chuva é X, conforme a gente já tinha definido, tá? E pede que se comente as estimativas pontuais dos coeficientes do modelo. Então, ó, para fazer a modelagem, ajustar uma reta, a gente usa a função aqui LM, tá? Então, é só colocar aqui, ó, Y
tio x. Aqui vai sempre a variável dependente, que a gente está representando por y. E aqui vai a variável independente. Então, aqui eu peço que se faça a modelagem, né? Eu chamei aqui o meu modelo de ajuste, então ele já está feito. Aí, para pegar todas as informações relativas a este modelo, é só rodar aqui a funçãozinha summary e ajuste, que é o nome que eu dei para o meu modelo. E aí eu tenho aqui, praticamente com essa saída aqui, eu respondo a maior parte das questões que estão ali formuladas. Então, eu vou pegar aqui, vou dar um print screen. Vou recortar. Para levar para cá. Então, aqui está, y em função de x, certo? Então, aqui pede que a gente escreva a nossa equação de regressão, né? Então, só para recapitular, na equação de regressão eu tenho que y chapéu, ou esperado de y, é beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu x. Eu estou colocando chapéu porque é um símbolo que na estatística a gente usa para dizer que o valor é estimado, tá? Ou seja, foi obtido a partir de uma amostra, tá? E esses valores aqui, do beta 0 chapéu e o beta 1 chapéu, eu tiro daqui, Eu tenho aqui, coeficientes, intersecção e x. Então, aqui seria o termo independente, que é o beta 0, e aqui seria o termo que multiplica a variável x. Então, a minha equação seria y chapéu é igual a menos 1,1283 mais 0,82 697x, certo? Esse valor aqui, que seria o beta 0, é menos 1,1283. O que ele representa? Ele é o valor do y chapéu quando o x for igual a 0. Então, ele representa isso aqui, Se essa aqui fosse a minha reta, seria esse pontinho aqui, É o ponto onde a reta que nós traçamos, que é representada aqui por essa equação, corta o eixo y. E esse outro coeficiente, que é o beta 1 chapéu, que seria o 0,80, vou botar 83, arredondando, ele representa o quê? Ele representa, não é? O quanto y aumenta para cada unidade de variação de x. Então, por exemplo, se o x, aqui quando ele é 0, ele é esse valor, né? Se o x fosse igual a 1, então o meu y chapéu seria menos 1,1283 mais 0,82697, certo? Então, aqui,
a diferença entre este valor aqui e esse aqui é justamente esse termo aqui, ó. Se eu fosse colocar para x igual a 2, eu faria y chapéu é menos 1,1283 mais 2 vezes 0,82,697, e assim vai. Então, esse beta chapéu 1 aqui representa o quanto o y aumenta para cada unidade de x. Certo? Então, essa seria a interpretação desses dois coeficientes. É o coeficiente escalar e o coeficiente angular. Tá, encontramos a equação e comentamos as estimativas pontuais dos coeficientes do modelo. Tá. A letra E pede que a gente avalie a significância do modelo estimado, dos coeficientes do modelo estimado, e pede que se comente os resultados encontrados. Tá? Então, ó, eu tenho os meus coeficientes que eu determinei aqui, são o beta 0 e o beta 1, certo? Então, eu tenho que avaliar a significância desses dois coeficientes. E eu vou fazer isso através de um teste de hipóteses. Agora, vejam, eu posso fazer o teste de hipóteses já olhando essas informações que estão aqui, única e simplesmente. Eu não preciso uma outra função para responder a letra, acho que é ENA, já nem sei mais, me perdi. Tá? Então, para avaliar a significância dos coeficientes. E para isso, ó, eu vou pegar as informações que estão aqui, ó. Certo? Então, seria assim, eu tenho que avaliar a significância do beta 0 chapéu. Então, vou começar a fazer isso estabelecendo as hipóteses. A hipótese nula é que o beta 0 é igual a 0. E a hipótese alternativa é que o beta 0 é diferente de 0. Certo? Para testar esses coeficientes, eu uso a distribuição de Student. E aí, então, eu vou precisar de um T calculado, de um GL, e a partir dessas duas informações, eu vou determinar o valor P. Então, ó, onde é que eu vou pegar? Ó, aqui é o beta 0, e aqui é o beta 1, tá? Então, aqui, ó, tem o valor T. Então, para o beta 0, o T calculado deu menos 0,477. Menos 0,477. E o número de graus de liberdade é o mesmo anterior. Então, é os 13 aqui, ó. É esse aqui. Tá? Então, o GL é 13, e o valor P eu pego daqui, 0,642. E eu vou comparar com o nível de significância, que é 5%. Então, observem que aqui, ó, o meu valor P foi maior do que o meu nível de significância. E isto indica que eu não rejeito a hipótese nula. Se eu não rejeito a hipótese nula,
eu vou concluir por isso aqui, ó. Porque eu não consegui encontrar evidências que este coeficiente na população seja diferente de zero. Tá? Então, na população, ele poderia ser nulo. E se ele é nulo, talvez seja bom eu eliminá-lo do modelo. Tá? Ele não seria necessário no modelo, esse coeficiente. Porque sempre quando eu faço uma modelagem, eu devo considerar a menor quantidade de coeficientes possíveis. Por quê? Porque esses coeficientes aqui, eles são estimados. E eu uso valores estimados para estimar um outro valor que é o y. Então, quanto menos valores estimados eu usar na estimação do y, melhor. Então, como não deu, não é, diferença significativa, ele poderia ser retirado do modelo. Aí o melhor é até fazer a modelagem com a constante, sem a constante, para ver o que acontece. Mas aqui vocês poderiam concluir só dizendo que, como a gente não rejeitou a hipótese nula, né, esse valor não é significativo, ele poderia ser retirado do modelo. Agora, isso que a gente fez para o beta 0, a gente vai fazer também para o beta 1 chapéu. Então, começamos estabelecendo as hipóteses, nula e alternativa, que é a mesma coisa, ó. É beta 1 igual a 0, beta 1 diferente de 0. Observem que nas hipóteses eu não coloco chapéu, porque nas hipóteses eu estou justamente, a partir desta estimativa, eu estou tirando uma conclusão a respeito do parâmetro na população. Então, ele não tem o chapéu aqui, tá? Aí, a mesma coisa, a distribuição para testagem é a distribuição de student. Então, eu vou precisar de um T calculado e de um GL, e estes valores vão me fornecer o valor P. Então, o T calculado eu pego daqui, ó, 22.642. O GL é os mesmos 13, e o valor P eu pego daqui, ó, 7,9 vezes 10 na menos 12. Observem que dá o mesmo valor daqui, ó. Tá? Porque aqui, o que eu estou medindo? A relação entre Y e X, né? E é a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu estou medindo, eu estou tirando uma conclusão a respeito do beta 1, e o beta 1, ele representa o quê? Ele representa, ó, o beta 1 é o que multiplica o X. Ele representa a interferência do X no Y. Então, aqui, ó, comparando com o nível de significância 5%, o meu valor P deu menor que o nível de significância, então eu rejeito a hipótese nula. Então, a gente encontrou evidências de que este coeficiente na população é diferente de zero. Então, ele é significativo. Ele deve aparecer, não é? Tem sentido até se estudar a relação entre os dois. As duas variáveis, não, o x e o y. Mas o que interessa aqui, ó, que eu rejeito, então ele é significativo. Então, vejam aqui, ó, quando o beta 1 não é significativo,
É porque a minha reta é assim, ó. É paralela ao eixo do X ou tem uma inclinação mínima, indicando que a variação de X não interfere na variação de Y. Agora vejam aqui que o nosso diagrama, ó. Ah, não era aqui. Não é que tinha dado aqui, ó. Está mostrando claramente que à medida que o X aumenta, o Y também aumenta. Então, com isso, nós avaliamos a significância dos coeficientes e comentamos os resultados. Né? Comentar seria ver se é significativo ou não, se tem sentido, não é? Ele continuar ali no meu modelo ou não. Perguntas até aqui? Por enquanto, tudo ok? Então, vamos em frente. A letra F pede, por meio de uma análise de variância, avalie a qualidade do modelo encontrado. Na análise da variância, o que a gente viu? Se eu tenho um modelo com várias variáveis, na hipótese nula, eu digo que todos os meus coeficientes que multiplicam as minhas variáveis independentes, beta 1, beta 2, beta 3 e assim por diante, são iguais a zero. E na hipótese alternativa, eu digo que existe pelo menos um destes coeficientes que é diferente de zero. Tá? E o I aqui poderia ser 1, 2, 3 e assim seja lá quantos for. Tá? Só que essa formulação das hipóteses da análise da variância é quando eu tenho várias variáveis independentes. No caso, como a gente está trabalhando só com a regressão simples, então a gente tem só uma variável independente, então as minhas hipóteses nula e alternativa seriam caiu aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Eu acho que terminou. Deixa eu ligar aqui. Terminou a bateria do meu computador menor. Deixa eu ligar aqui. Falha técnica. Olha, mas pelo menos não apagou aqui. Eu acho que só caiu. Deixa eu
ver aqui se eu estou aqui na sala. Ah, estou aqui, ó. Então, aqui o que eu queria dizer que as hipóteses nula e alternativa ficam sendo iguais a essa aqui. Por quê? Porque eu tenho apenas uma. Então, a hipótese nula, eu só tenho uma variável independente, então eu só tenho. Ih, agora não funciona aqui. Beta 1 igual a zero e beta 2 diferente de zero, né? Se o beta 1 for igual a zero, então significa que o modelo não é satisfatório. E se o beta 1 for diferente de zero, então o modelo é satisfatório. Agora, para testar essas variáveis ali, essas hipóteses, eu uso aqui na análise da variância, eu uso essas informações, ó. Porque não é mais com a distribuição de Student, e sim com a distribuição F de Snedeker e Fischer. Então, eu vou ter um F calculado, eu vou ter 2 graus de liberdade, GL1 e GL2, e essas informações vão me gerar o meu valor P, de acordo com essa distribuição de probabilidade. Então, eu posso pegar daqui, ó, o F calculado seria 512,17, o GL1 e o GL2, eu também pego daqui, ó, 1 e 13. E o meu valor P é esse aqui, ó, 7,89 vezes 10 da menos 12. Vejam que mesmo usando outro modelo teórico, a gente vai chegar no mesmo valor P que chegamos aqui e que chegamos aqui. Certo? Só que agora a gente está testando usando um outro modelo teórico. Então, aqui, ó, se eu tivesse várias variáveis aqui independentes e tivesse vários betas, né, aí, então, os meus resultados poderiam dar diferentes. Eles coincidiram porque eu tenho apenas uma variável independente. Então, aqui, ó, considerando nível de significância 5%, eu tenho que o meu valor P é menor que o meu nível de significância, então eu rejeito a minha hipótese nula. E quando eu rejeito a hipótese nula, eu vou concluir por isso aqui, ó. Então, eu encontrei evidências que o coeficiente é significativamente diferente de zero, então o meu modelo pode ser considerado satisfatório. Tá? E esse valor aqui do F calculado, se a gente quiser,
a gente pode usar essa outra função aqui, ó, a nova ajuste. E vocês têm aqui, ó, eu não sei se vocês lembram que quando eu apresentei os conteúdos, nós tínhamos uma situação que eu mostrei para vocês, ó, que, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui digamos que aqui está a minha reta, né? Aqui está o meu Y chapéu, que é beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu X, certo? E aí eu tenho aqui uma observação da minha amostra, que tem um valor de X e tem um valor de Y correspondente, tá? E vamos supor que a média de todos os valores de Y seja este valor que está aqui, certo? Então, a gente chama essa distância aqui, ó, do Y até o Y médio de variação total. Então, Y menos Y barra é a variação total. Essa partezinha aqui, ó, tá? Do Y médio até o Y chapéu, então seria aqui, ó, Y chapéu menos Y barra, seria a variação explicada pelo modelo. E essa partezinha aqui, que seria o Y menos o Y chapéu, seria a variação não explicada pelo modelo. Certo? E o que a gente faz aqui nessa análise da variância é justamente, não é, encontrar, ó, o meu F calculado, tá? É um quociente entre valores que representam esta variação explicada e a variação não explicada. Na verdade, é o quociente entre esse valor e esse valor. Por isso, aqui, ó, tem 1 grau de liberdade e tem 13 graus de liberdade. Né? Por isso que a gente olha os dois. Tá? Mas é justamente determinado a partir dessas quantidades aqui, ó, que é meio parecido com o coeficiente de determinação. Então, esse cálculo aqui, ó, desse F calculado, ele é bem extenso, tá? E, inclusive, até é de praxe a gente apresentar os resultados dessa forma aqui, ó. Mas, se vocês observarem, esse valor que está aqui, ó, 512,7, é exatamente o mesmo que aparece aqui, ó. E o valor P também é exatamente o mesmo. Com aquela funçãozinha A nova, vocês têm um detalhamento do cálculo do F calculado. Mas aqui, para nós, vocês podem pegar aqui, ó, na prova, se isto cair, vocês podem pegar direto as informações daqui. O F calculado, o GL1, o GL2 e o valor P. O importante também é que vocês saibam formular essas hipóteses e interpretar o resultado. Então, é aqui.
próxima pergunta é: calcule o coeficiente de determinação interpretando o resultado. Então, este é bem fácil, também já tem calculado ali, ó. O coeficiente de determinação é esse aqui, ó. 0,9753. Então, a gente representa o coeficiente de determinação por R ao quadrado, e ele é 0,9753, acho que era, né? Isso significa o quê? Que o meu modelo consegue explicar 97,53% das variações em X, em Y, quer dizer. Então, ele explica 95% das variações de Y. Então, só menos de 3% das variações de Y são explicadas por outras variáveis, né? Ou até por algum efeito aleatório. Depois, o que a gente tem aqui? Faça uma análise gráfica dos resíduos para avaliar a qualidade do modelo, né? Então, a ideia é que os resíduos, eles têm que ser independentes, têm que apresentar distribuição normal e uma outra propriedade que a gente chama de homocedásticos, tá? Mas existem testes de hipóteses para a gente avaliar essas propriedades. Mas aqui a gente fez só aqueles gráficos de análise dos resíduos. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, para encontrar os resíduos, eu uso essa funçãozinha aqui, ó, resid, certo? Então, eu boto aqui resíduos, estão aqui os meus resíduos, tá? Esses resíduos, para o meu modelo ser considerado bom, eles têm que ter média zero. Então, eu posso aqui, ó, pedir a funçãozinha summary, e aqui, ou até direto min, né? Que aqui, ó, média zero. Tá? Então, primeira condição está satisfeita. A segunda condição seria em relação à simetria e curtose, porque os resíduos têm que ser normais, então a assimetria seria zero. Vou botar aqui, ó, E1071. Ó, a simetria menos 0,02, está ótimo. E a curtose menos 1,31. Não estaria muito bom, porque o ideal seria que também fosse zero. E aí, ó, aqui estão os meus resíduos. E aqui o que eu tenho que ver é se eu consigo identificar algum padrão. Mas já adianto para vocês que nesses gráficos, quando vocês olham muito para ele, a gente consegue sempre identificar algum padrão. Por exemplo, aqui assim, ó, aqui eu observo que os resíduos estão aqui bem próximos de zero, até o quarto valor, depois eles caem, até se não tivesse esse aqui, ó, que ficou mais elevado, já seria algo bem preocupante, mas como esse aqui meio que contrabalança, porque a ideia, ó, é que aqui em torno do zero eu tenha a mesma quantidade de resíduos positivos e negativos, porque a distribuição normal tem que ser simétrica, né? Depois eu tenho aqui o box plot,
essa haste deu igual a essa, e aqui deu uma certa discrepância no centro, né? Que aqui está bem pequenininho e aqui está maior. O histograma também não deu muito bom, porque aqui tem uma maior concentração. E tem esse outro gráfico aqui que a gente viu, ó, que é o Q enorme. Esse aqui dá bem, ó, os resíduos aqui estão quase numa reta, né? O que é bom. E aí eu poderia também cruzar valores de Y com resíduo e ver se eu encontro algum padrão, valor de X com resíduo, para ver se eu encontro algum padrão, e valores do Y estimado, que eu chamei aqui de fit. Mas aí eu tenho que calcular esse fit. Aqui, ó. É a funçãozinha fitted. Então, eu posso aqui cruzar os valores ajustados com os resíduos. Depois, fazer uma estimativa por ponto do volume runoff esperado, que é o volume médio, quando o volume de chuva for 50. Deixa eu deixar alguém entrar aqui. Tá. Então, o que eu vou fazer? Ó? Aqui, ó, para fazer estimativas de Y para um valor de X específico, eu uso essa função aqui, ó. Então, aqui, para o X50, e aqui eu tenho, ó, essa função que já me dá intervalo de confiança para o valor médio e para o valor predito. Então, para o valor médio, seria esse aqui, ó. O valor estimado é 40,22035 e o intervalo de confiança é de 37,28 a 43,15. E se eu tivesse aqui, ó, um valor específico, não o valor médio, a estimativa por ponto seria a mesma, vejam que esse valor é igual a esse, mas o intervalo seria um pouco maior. Aqui é de 37 a 43, aqui ficaria de 28 até 51. Tá? E é essa saída aqui que eu uso para responder esses 4 itens aqui, ó. Porque aqui pede uma estimativa por ponto do valor esperado ou médio e só do valor, que é a mesma resposta, porque seria esse valor que fica aqui, ó, 40,22, 40,22. E depois, na letra K e L, pede o intervalo de confiança. Tá? E aí o intervalo de confiança eu pego daqui, ó. Se for para o valor médio, é de 37,28 a 43,15. Se for para um valor predito só, é de 28,52 a 51,91. E aí a gente faria assim, ó. Seria, então, ó, estimação por ponto. Então, a estimação do valor esperado para Y é 40, não sei o que. E a estimação para um valor de Y também vai ser 40, não sei o que, o mesmo intervalo, mesmo valor. Agora, o intervalo de confiança, a gente faria assim, ó, intervalo de confiança para o valor esperado de Y com a confiança 0,95. Aí eu boto aqui o limite inferior,
e o limite superior. E aqui é o intervalo de confiança para o Y chapéu, com a confiança 0,95 também, ó, é o menor valor e o maior valor. E pegamos daqui. Lower e upper. Lower é o menor, upper é o maior. Certo? Esses outros exercícios é quase a mesma coisa trocando os dados. Aqui até no 5 eu botei umas saídas, ó, para vocês pegarem os valores daqui, mas é quase tudo mais ou menos a mesma coisa. Perguntas até aqui? Por enquanto, tudo certo, professor. Tá. Então, uma outra coisa... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vamos ver se o Ava está aqui. Ah, já está no ar. Que coisa boa. Agora aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês, que na outra turma deu problema, porque eu acho que não leram as recomendações da prova. Aqui, ó, isso aqui, ó, é importante, tá? Que aqui, ó, na resolução, porque vocês podem resolver a prova usando o RStudio ou podem pegar aquelas fórmulas que tem lá nos slides que eu passei para vocês e fazer o cálculo passo a passo, como tem vários exercícios propostos ali nos vídeos do Nakamura, tá? Agora vejam aqui assim, ó, se vocês optarem por usar as fórmulas, vocês têm que mostrar os cálculos, a fórmula substituiu o valor, onde é que chegou e etc. Se forem usar o RStudio, olha aqui, ó, vocês têm que apresentar o script e a saída, tá? E também identificar cada um dos valores que vocês usaram daquela saída para responder a questão. Tá? Porque pegar ali, botar saída e botar, olha, rejeito a hipótese nula, então é significativo. Certo? Porque na minha correção, eu olho muito mais a maneira que vocês procederam para chegar no resultado do que o resultado propriamente dito. Certo? Então, se vocês pegarem e botarem assim, então o que vai acontecer? Uma parte da pontuação, da correção é em função do script, outra parte é da saída, outra parte é da identificação de cada valor e outra parte é do fechamento e da conclusão final. Certo? Então, se vocês colocam só a conclusão final, pode estar certo, mas vocês vão ganhar menos da metade da questão. Tá?
Então, é importante, eu acho que na outra turma muita gente não leu este detalhezinho aqui que tinha que apresentar, tá? E nesse trabalho aqui, ó, as respostas na prova vão ter que ser todas apresentadas em PDF, num arquivo em PDF, certo? Porque senão às vezes fica em PDF, outras vezes fica escrito naquele ambiente, às vezes fica uma parte escrita naquela caixinha de diálogo, outra parte em PDF, então eu demoro horas corrigindo a prova, porque eu quero entender o desenvolvimento de vocês na estruturação da resposta da questão, certo? Então, por isso que, então, dessa vez vai ser sempre apresentar tudo em PDF, tá? Então, eram essas as recomendações que eu tinha para vocês. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Tem alguma dúvida, alguma coisa assim? A princípio, não. Então, tá. Então, desejo uma boa prova para todos. Ela está bastante simples, a prova. É bem dentro daquilo que a gente trabalhou na parte de correlação e regressão. Então, daqui a meia hora, ela estará disponível já para vocês resolverem. Certo? Certo, professora, muito obrigado. Boa sorte, então, na prova. E espero que todos sejam aprovados e que não precisemos fazer exames. Tá? Parece que é dia 17 o nosso exame. Tá? Até então.